Olá! Hitler, Churchill, Martin Luther King, Kennedy, João de Deus, Gandhi, Lula, todos esses personagens, de alguma forma, eles são considerados carismáticos. Porém, o que é carisma? Ou pelo menos, qual o fenômeno que nos faz vê-los e considerá-los como carismáticos? Meu nome é Dalton Cortucci, você está no canal Liga o Beat e vamos falar um pouquinho sobre carisma. Pouca gente sabe, mas foi o apóstolo Paulo que introduziu o termo carisma na teologia cristã. Isso significava o dom da graça de Deus. Esse termo aparece 17 vezes nos evangelhos. Mas o emprego dessa palavra flutuou e variou muito ao longo do tempo, com várias interpretações, até que o sociólogo Max Weber, no início do século XX, reformulou e inseriu o conceito dentro das ciências sociais. A sua definição mais conhecida é que carisma é uma certa qualidade da personalidade de um indivíduo em virtude da qual ele é considerado extraordinário. Ok, então é ter uma qualidade pessoal extraordinária. Eu acho extraordinário quem salta de paraquedas, porque eu jamais saltaria. Mas será que isso torna uma pessoa carismática? Para Max Weber, esse indivíduo extraordinário tem virtudes que o diferem e separam das pessoas comuns, porque ele é considerado como dotado de poderes ou qualidades sobrenaturais, sobre-humanas ou pelo menos excepcionais. Agora melhorou um pouquinho, né? Pessoas com qualidades sobrenaturais ou sobre-humanas ou pelo menos excepcionais. Segundo Max Weber, como esses poderes não são acessíveis à pessoa comum, com base neles, o indivíduo é tratado como um líder, porque isso difere dos outros homens. Bom, de fato, alguns indivíduos são capazes de afetar outras pessoas, às vezes são capazes de afetar grandes grupos, e às vezes até a população de uma nação inteira. E a gente sabe que isso não é por acaso. É algo que o indivíduo faz conscientemente. Mas muitos cientistas dizem que os indivíduos com carisma são os que tocam as nossas emoções e podem desligar até as nossas mentes racionais. Eles nos hipnotizam. Isso significa que uma pessoa considerada carismática só passa a existir quando ela é reconhecida pelas outras pessoas. Em outras palavras, o carisma não é apenas algo que uma pessoa possui. Ele precisa ser reconhecido pelos seus adeptos ou seguidores. Do contrário, não há carisma. Portanto, são seus seguidores que criam a ideia do carisma. E temos essa tendência principalmente quando nos sentimos fragilizados. Como exemplo, se você observar só um pouquinho o ambiente que cercava o médium João de Deus, além da sua capacidade que as pessoas relatam de cura ou de melhora, a gente verifica que o clima de fragilidade de quem o procurava e o cercava era propício para canalizar toda a sua insegurança, entregando-a àquela figura, olhando-o como alguém carismático. Isto é, com poder sobrenatural ou sobre-humano. Um estudioso chamado David Aberbach afirma que quando os indivíduos se sentem mais seguros, eles têm menos necessidade de um vínculo com um líder carismático. Mas quando você se sente frágil, o contato com um líder carismático, seja pessoalmente ou participando de um grupo de seguidores, faz com que você se sinta mais protegido. Afinal, esse líder tem poderes sobre-humanos ou excepcionais, sob o seu ponto de vista. Isso pode ser muito perigoso em certas circunstâncias e a história está repleta de exemplos. Sobre esse perigo, Max Weber afirma que as percepções dos seguidores são baseadas no desempenho do líder carismático. Porque se o sucesso subir para a cabeça desse líder carismático, a sua autoridade carismática acaba desaparecendo. Ou seja, líderes carismáticos devem provar-se continuamente, sob pena da sua autoridade se tornar insustentável. Assim a gente observa com o próprio médium João de Deus.
Quando ele foi denunciado e condenado por seus crimes de abuso sexual, o seu carisma desabou. As pessoas saíram do transe para a decepção. Lula também é um bom exemplo. Ele se tornou presidente de um povo sofrido, levando a ideia de que o cidadão comum finalmente havia chegado ao poder, representado por um modesto operário, e teve seu carisma destruído com suas condenações. Hitler foi a mesma coisa. Ele estava conseguindo resgatar a dignidade, o orgulho e a esperança do povo alemão após a Primeira Guerra Mundial, até que ele resolveu, em 1939, partir para uma nova guerra e proceder ao Holocausto. Então todo o seu carisma inicial se transformou em ódio e decepção. Isso reforça a ideia de que carisma não se trata apenas de uma qualidade do indivíduo, mas como as pessoas o veem e o que resulta desse processo de interação entre o indivíduo e seus seguidores. Algumas pessoas dizem que carisma é uma espécie de magnetismo pessoal. Por isso ele nos hipnotiza, nos envolve e nos faz crer cegamente no indivíduo. Mas ninguém sabe dizer ao certo se nós nascemos ou nos tornamos assim circunstancialmente. Churchill é um exemplo interessante das circunstâncias. Ele não era visto como um excepcional líder e muito menos alguém carismático, até que as circunstâncias da Segunda Guerra o colocaram numa posição decisiva e a população fragilizada era propensa a seguir e acreditar em alguém que a protegesse. Como Churchill reagiu corajosa e positivamente naquelas circunstâncias, ele se tornou o símbolo da salvação do Reino Unido e a vitória o transformou num personagem carismático. Agora liga o beat. Existem por aí livros, vídeos e cursos que ensinam as pessoas a se tornarem carismáticas. Na verdade, são técnicas de comunicação, de abordagem, de comportamento, de persuasão, enfim, técnicas que se propõem a ensinar você a impressionar as pessoas. Num deles eu li até que carisma é a capacidade de influenciar positivamente os outros. Mas isso não é verdade. Pelos exemplos que eu já citei, inclua aí a influência negativa também nessa definição. Mas se considerarmos que o carisma é algo que lançamos para os outros, para que nos vejam de alguma forma poderosos, e isso sem sermos de fato, isto é, apenas fruto da técnica que usamos para influenciar os outros, nós vamos ter que seguir o resto da vida hipnotizando os que estão à nossa volta. Em outras palavras, nós vamos ter de manter teatralmente essa atuação sob pena das pessoas descobrirem quem de fato nós somos e ainda sermos julgados como farsantes. Assim são muitos políticos e líderes religiosos. Eles usam técnicas para falar aos necessitados ou fragilizados, usam sua percepção para manipular e encantar, mas o tempo acaba tirando esse véu, mostrando quem eles são de verdade, porque eles não conseguem manter o teatro durante todo o tempo, simplesmente porque não é real. Por outro lado, é muito legal você exercitar algumas técnicas para vencer obstáculos pessoais, tais como a sua timidez, a sua comunicação, a sua desenvoltura social, enfim, ter como objetivo ser alguém melhor de quem você é para si mesmo. A consequência é que automaticamente os outros vão perceber isso em você. Mas fazer isso é bem diferente do que projetar uma imagem carismática visando ganhos pessoais através da influência ou manipulação ou ainda até da fé alheia. Se você gostou desse vídeo, me ajude a gerar outros, inscrevendo-se no canal, ativando o sininho, todas aquelas coisas que você já sabe. Tchau!